Bora começar mais um vlog aqui nesse canal e hoje vai ser um vlog aí de domingo. Eu acho que eu já gravei pra vocês um pouquinho mostrando a gente indo pra igrejas estonianas, principalmente as igrejas que o Yuri pregou, né? Foi convidado pra pregar. Domingo passado ele tinha sido convidado pra pregar na igreja de Tallinn. Eu só mostrei nos stories, não mostrei aqui no YouTube. E quando ele tá sendo assim convidado pra pregar nessas igrejas metodistas, né, e estonianas, igrejas cristãs, evangélicas, essas são igrejas que ele simplesmente só é convidado, não é a igreja que a gente tá escolhendo assim para frequentar. A gente tem frequentado, né, uma igreja aqui que é a Focus Church, que é internacional, e a gente tem frequentado ela principalmente por causa das crianças, porque acaba que essa igreja, por ser internacional, primeiro que ela é toda em inglês, é até mais fácil pra gente, né, porque a gente também não fala estoniano, a gente não precisa, a gente se sente mais confortável, porque a gente não precisa de tradutores e tudo mais, e as crianças também se sentem mais confortáveis, e ela tem um formato não é igual, né, a nossa, que era do Brasil, mas principalmente para as crianças, ela tem um formato bem parecido de salinha, né, de sala para crianças e tal, então a gente está escolhendo ir nela. Ela também é bem perto aqui de onde a gente está morando, ela é bem central aqui em Tallinn, e a gente tá meio que, não que a gente seja membro ainda de lá, porque a princípio a gente ainda é membro da nossa igreja, no qual a gente, né, nós somos pastores e tudo mais, mas aqui a gente está escolhendo uma para estar frequentando, principalmente para manter o que a gente fazia no Brasil com as crianças, né? Não perder o hábito, não perder o costume de estar indo frequentando uma igreja. Isso é muito importante para eles. Nós temos capacidade, às vezes, de ter nosso relacionamento com Deus, nossa vida com Deus de casa, mas para as crianças a gente acha super importante. Os cultos aqui já começa a diferença daí, né? Nessa igreja, o culto ou é 11 ou é 1 hora da tarde. Hoje o de 11 é só para quem é estoniano, né? Só vai falar estoniano. E o de 1 é para internacional, vai falar inglês. E é aí que entra as diferenças, porque a maioria dos cultos são assim. 11 horas da manhã, a maioria das igrejas estonianas, o culto é 11 horas da manhã. Não, é muito difícil, quase que impossível você ver culto à noite. Se você for ver culto à noite, assim, mais de tarde, eu acho que vai ser mais pra igreja russa, essas coisas assim. E normalmente também essas igrejas estonianas é assim, o culto da Estônia é 11 e o culto de 1 hora é russo. Porque aqui também tem bastante russo, né? Quase que estoniano, língua oficial, russo depois, inglês depois. Então quase todo mundo aqui vai falar estoniano, russo e inglês. E as igrejas, elas seguem esse mesmo fluxo. Tanto as igrejas estonianas, assim que você entra, sempre vai ter tradução para o russo. É impossível você entrar numa igreja, quase que impossível você entrar numa igreja, ou então vai ter um culto russo e um culto estoniano. Mas até nos cultos que são estonianos, você vai ver tradução em russo e vai ser sempre assim. E agora eu vou fazer o quê? Como o culto é 1 hora da tarde, a gente acordou tarde hoje, não vai valer a pena a gente parar e almoçar antes de ir pro culto. Esse culto nessa igreja que a gente tá indo, ele é 1 hora só da tarde. Ele demora 1 hora, ele é pontualmente. É de 1 a 2 horas da tarde. Então eu tô achando melhor a gente ir pro culto e quando voltar já tá tudo pronto no almoço. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou lavar a louça, vou fazer o arroz. Já tinha feito um escondidinho ontem. E aí, meu filho, é esse escondidinho mesmo que nós vamos almoçar. O Yuri tá ali na sala corrigindo. Depois eu vou pedir pra ele parar um pouquinho pra mostrar, contar pra vocês como é que tá sendo o trabalho dele. E eu acho que vai ser interessante vocês ouvirem. Bora fazer as coisas porque eu já tô atrasada. Ó, são 11h51. A gente deve sair daqui umas 12h40. Então, hoje o tempo está nevoso, porém deve estar positivo, porque está tudo derretido lá fora, aqueles monte de neve, já tá tudo tá parecendo aquela que a gente desligou a geladeira para limpar, tudo descongelado. Uma coisa que às vezes é curiosidade, principalmente para quem é dona de casa, ó, aqui o arroz, ele só vem nesses pacotinhos assim de 1 quilo, não tem mais que isso. Um desse aqui para casa tá durando 1 semana. É a mesma coisa, ó. Você bota 1 copo de arroz, 2 de água e... Só que eu gosto de botar pelo menos uns 2 alhos e também é bom lavar. Se você não lavar, vai virar uma papa, né? É uma coisa que a gente descobriu. Se a gente não lava o arroz, assim como no Brasil, mas aqui o amido dele é mais forte, então ele fica mais papudo se você não lava. Então eu sempre lavo e eu normalmente faço 1 copo aqui em casa que vai rendendo aí uns 2 dias. As crianças ainda comem mais do que a gente, né? Bora botar esse arroz no fogo. Pronta pra ir pra igreja.
roupa de sempre, mas por baixo tô com roupa de igreja mesmo. Aqui, dependendo da igreja que você for, você pode ir com as mesmas roupas que normalmente você vai no Brasil. Mas, dependendo da igreja que você for, você precisa saber, porque algumas, por exemplo, são bem conservadoras, tradicionais, aí você precisa de sainha, né, e tudo mais. Mas aqui, essa, como é uma igreja internacional, pentecostal e tudo mais, bem mais parecida com as que a gente tem no Brasil, pode ir com a roupa normal que você vai no Brasil. Não normal porque calor do Brasil não nos permite. Arroz pronto. Yuri desceu pra ver se o carro precisa tirar neve, essas coisas, mas acho que hoje não. Vou colocar minha bota e bora, porque estamos em cima da hora. Partiu o culto. Oiê! Hoje nem tá tão frio, hoje tá... hoje tá 1 grau, mas só que, gente... Tá 1 grau. Hoje tá tudo derretendo, mas só que tá nevando, não dá pra entender. E a neve tá caindo como chuva. É, tá caindo como chuva. Olha o vidro. É, o Yuri tá aqui colocando um liquidozinho, né, pra limpar o negócio do carro. Estamos indo. 1h da tarde, culto 1h da tarde. Estamos atrasados. Gente, aqui não tem culto. Não, a gente tá... vai chegar na hora. Cadê meu celular? Aqui não tem culto de noite. Tá no meu bolso. Tá precisando? Uhum. Pra gente, né, brasileira, é super estranha essa história de ter culto 1h da tarde, bem na hora do almoço. Na verdade, eu não sei. Que horas que os estonianos costumam almoçar aqui? Cedo. Volta de meio-dia, normalmente o padrão, né? Mais ou menos. Ou de meio-dia. Meio-dia, é meio-dia, 1h por aí. Porque mesmo. tem culto, Depende. por exemplo, é 11 horas da manhã, mas termina quase 1h da tarde. Termina 1h da tarde, ou quase 1h da tarde. Então, Eles almoçam depois. Ô, Ou galera, antes, sei lá, na escola eu almoço 11 horas, 11h05 é o horário do almoço, 11h05 ou 11h35. Fala, gente. aqui eles não tem culto de noite, é muito esquisito. Nenhuma igreja que você for vai ter um culto de noite. Tá bom? When we think, when you reflect, who am I really? Who am I really? You can identify yourself with million things in this life. You can say, I'm a football player. You can say, I'm a singer. I'm lost without you. Physically, the next to do is to assimilate them culturally. And this was a brilliant strategy on the Babylonians' part. When they came in, they brought them into the royal court. So then how would Daniel and his companions live in Babylon? What would it mean? Terminou e eu tô aqui botando o casaco, né? Acho que todas as igrejas daqui, uma curiosidade, tem esse quartinho pra todo mundo colocar os casacos, pra ninguém ter que subir com esses casacões durante o culto. Então já é típico daqui a gente chegar e colocar casaco. Então agora eu vou colocar o meu casaco, que a gente já tá indo, o culto terminou. Tá tendo um momento de café. Outra coisa também que é muito comum aqui, terminou o culto, acho que por ser o culto 1h da tarde, terminou o culto. E as pessoas geralmente vão ali para a parte de café, onde tem geralmente uns cookies, café, chá, sempre tem. Então fica bastante gente ali. As crianças gostam também, porque tem bastante coisa gostosa. Eu, por exemplo, acabei de comer um biscoitinho muito gostoso. Eu tô morrendo, agora já tá dando fome para poder ir almoçar. Ó, essa é a igreja por fora. É escola, é uma escola. Na verdade ela é uma escola. Ela é uma escola... É Escola Europeia de Tallinn. É uma escola internacional. Eles meio que usam o espaço para fazer a igreja internacional. As amiguinhas da Joy daqui da igreja agora, que ela já tá tendo, né, Joy? Já perguntou se quer ser sua amiga, ela? Ainda não? Você falou que tem que perguntar, né? Aquela dali Tchau, correndo é a filha. irmã da Aurora. A irmã dela. Você deu tchau, filha? E aí? E aí, vamos lá? Você deu tchau como? Tchau? Não, vai. Ela não fala estoniano. Não? Não. Ela, eu acho que é dos Estados Unidos.
Acho não, porque eu acho que ela é. Já pedi pro Délio falar com ela pra saber de onde ela é melhor. Eu? Ah, ela foi embora. Tá ali, Olha onde? conversando com ela. Tava ali conversando com aquele povo. Não, ela já tava quase lá dentro. Vou parar agora pra correr atrás dele. Mas na próxima vez, se eu estiver com você mais perto... Essa é a rua da igreja. Essa é a igreja. Olha lá o símbolo da escola. A escola, na verdade. Aquela ali que é a escola. A da igreja tá ali na frente. Tem uma plaquinha da igreja ali na frente. Chegamos do culto, 3h26 já. Estamos aqui nos preparando para almoçar. Hoje acabou que a gente demorou um pouquinho mais pra voltar, né? Normalmente a gente tava voltando mais cedo. Tipo, terminava 2 horas e umas 2h30 a gente já tava em casa. Mas hoje a Joy ficou lá brincando com as meninas. A gente ainda ficou um pouco mais lá fora, comendo uns biscoitos e tal. E demorou um pouquinho mais. Ah, gente, temos aqui, ó, um campeão. Campeão não, ficou em segundo, né? Mas foi quase campeão. Ele participou ontem de um torneio. Saiu daqui de casa 8 horas, né? Aham. E voltou só quase 3 horas da tarde. Não, 4 horas. 4 horas da tarde. Não, eu vi já era 4. E aí voltou com esse troféuzão Depois aí, do ó. banho. O troféu, na verdade, é pra ficar lá no clube. Só que o tio deixou ele escolher um do time pra ficar o final de semana. Tio não, né? O técnico, né? Pra ficar o final de semana. E aí ele escolheu o Vitor. Tá escrito Salwe Cup 2022, segundo lugar. Estoniano. Deixa eu ver como é que é esse segundo lugar no estranho. Ó, galera, eu também tenho uma coisa pra mostrar. Cote? Eu vou mostrar uma coisa também, galera. Não, deixa eu levar. Olha, Pode. vem, galera. A medalha do Vitor, ó, ainda ganhou uma. A medalha fica com ele. Deixa eu mostrar a medalha aqui no foco, não tá focando. A medalha fica com ele, o troféu amanhã ele Deixa eu vai dar um devolver. spoiler. Tem a ver com isso. Não, eu vou mostrar spoiler. 3, 2, 1 e... Então, a Joy tava ainda com o dinheirinho guardado de Natal. Eu comprei essa LOL aqui e esse letreiro que eu tava querendo há uns 3 anos. Meu diploma. Eu li o que tá escrito aqui, ó. Salve JK, parabeniza por boa participação na Copa Estoniana. Salve Cup. Não é isso não. Ok, Este galera. Não. E agora a gente vai almoçar. Ela tem unha, olha. O letreiro, ela precisa de 6 pilhas pra fazer ele funcionar. O que é CEB? É porque é dela. Tava falando pra vocês do arroz e não mostrei, ó. Esse aqui é o máximo de arroz solto que eu consigo fazer aqui. O meu arroz no Brasil costuma ser bem soltinho. Mas daqui... Tava mais solto, só que eu já tive que... ele teve que jogar água de novo pra, né? Pra esquentar. Aí ficou assim mais... Sabe como se juntinho. fala arroz de... Como que fala arroz em italiano? Rice. Rice? Ah, tipo rice. Rice. R-I-I-S. Ah, não, então. Rice. Rice. Em inglês, rice. Fica. Em português, arroz. Nada a ver. Aproveitar e mostrar também o meu escondidinho. Essa luz não tá ajudando. Peraí. Escondidinho e o arroz. Escondidinho eu fiz ontem. É molho? Passamos o resto do dia aqui dentro de casa. Chegamos da igreja, né? A gente almoçou e tudo mais. E continuamos aqui dentro de casa. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra ele. Estamos em casa por motivos de... Trabalho. Tá cheio de prova pra corrigir. Na verdade nem é prova, né? Essa daqui foi um teste de diagnóstico, né? Que a gente chama, que é pra poder ver em que estágio estão os alunos. Só que são turmas muito grandes, muitos alunos, o teste é grande. Então, tô atrasado, que já era pra ter corrigido há muito tempo. Pergunta que eu não quero calar, né? Você está trabalhando no quê? Você já veio pra cá, pra Estônia, tendo esse emprego? Não tinha emprego quando eu vim pra cá. A gente só veio porque Deus falou pra vir mesmo, porque a gente sabia que Deus estava direcionando. Então a gente desfez tudo no Brasil, né? E veio por fé. Tudo que né? vocês viram mesmo, não teve nada oculto, a gente realmente veio sem nenhuma oportunidade. A gente veio sem oportunidade, mas isso foi muito bom, porque na verdade a gente se fixou em Deus e naquilo que Deus tinha falado pra gente.
E é algo que a gente tem falado muito para todo mundo que tá perto da gente, é algo que a gente tem vivido. A gente não tem falado só por falar, mas realmente de não viver por oportunidade, de não viver com base em circunstância, de não viver porque, não vou me mover porque tem uma porta aberta. Não, eu tenho uma direção, tenho um propósito, tenho um direcionamento do Senhor e aí eu me movo. E aí, conforme eu vou me movendo em obediência, o Senhor ele vai abrir a porta, ele vai fazer as coisas, se ele mandou realmente, não é questão de agir de forma imprudente, porque se você faz uma coisa Na força do braço. na força do braço, ou simplesmente dizendo, não, eu vou me aventurar em outro país e eu vou lá porque Tô de saco cheio do Brasil. tô de saco cheio do Brasil, eu acho que é o que Deus está me pedindo para fazer e tudo mais, e aí você vai, se aventura e isso é irresponsabilidade. Agora, a partir do momento que você realmente tem uma palavra de Deus, a partir do momento que você tem uma direção do Senhor e você segue naquilo, isso não é irresponsabilidade, por mais que racionalmente, fisicamente você não tenha nada ainda, mas não é responsabilidade, porque Deus realmente te falou para ir, porque Deus realmente falou, e aí ele se compromete e ele se responsabiliza por tudo. Então Deus realmente falou com a gente buscou sinal, a gente buscou direção, a gente buscou uma série de situações, né? A gente veio debaixo de envio. Então tudo isso foi muito importante porque a gente não chegou, só que 3 dias depois, a gente não veio para cá por emprego. A gente chegou sem nada, sem nenhuma oportunidade, assim, a gente não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nada. E a gente não veio pra cá pra trabalhar, a gente não veio pra cá pra fazer vida aqui, mas a gente veio pra cá sabendo que, primeiro, a gente só poderia ficar 3 meses aqui sem visto. Aliás, só com visto de turismo, que a gente recebe ao chegar na União Europeia. Então, se por acaso, até o final dos 3 meses nada acontecesse, a gente ia ter que ir embora. A gente não ia poder ficar, ilegal a gente não fica e não vai ficar de forma alguma, porque é errado, então a gente não vai fazer dessa forma. Era aquilo, Deus, a gente crê que é para ficar mais tempo, a gente crê que o Senhor está direcionando, então se o Senhor está direcionando, a gente vai crer que o Senhor vai abrir porta. Não só portas financeiras, mas portas que vão dar visto, maneira legal da gente ficar aqui. Se não, a gente vai ficar por 3 meses. A gente vai ver o que Deus quer depois. Só que, com 3 dias... Resumindo, com 3 dias ele recebeu uma proposta. No outro dia ele já estava fazendo a entrevista. E 2 dias depois eles confirmaram que o trabalho era meu. O Yuri começou a trabalhar dia 10 de janeiro. Pra vocês terem uma ideia, ele começou a trabalhar 10 de janeiro como o quê? Como professor de ensino fundamental. Ensino fundamental, professor de inglês. Numa escola pública daqui, né? E aí ele tá dando aula, então no mês de janeiro ele trabalhou de segunda a quarta. Né? Todo o período de escola daqui que vai das 8 até as... eu ainda saí um pouquinho antes dos alunos, né? Eu tava trabalhando até 2h10, que vai ser mais ou menos ainda o horário que eu vou trabalhar ainda todos os dias, com exceção da segunda-feira. E a demanda de professor aqui tá precisando de professor, né? Eu o Yuri não é formado em pedagogia, nada disso, letras, nada disso. O que difere é que eles têm inglês, a escola estava com uma carência grande de professor de inglês, e o fato dele já ter sido professor, né, de inglês no WhatsApp, no Brasil, e saber muito bem o inglês, e saber dar aula, né, em inglês, foi o que eu fui professor durante alguns anos no Brasil, e aí a gente tem uma amiga aqui brasileira, né, uma amiga comum, que ela é professora de inglês aqui, só que ela é formada e tudo mais, ela já tá aqui há mais de 10 anos, e ela recebeu uma ligação, né, dessa pessoa da escola, do nada, entre aspas, assim, dizendo, olha, estão desesperados, é uma escola maravilhosa, mas eles precisam de professor, eles precisam de professor, né? Ela não tinha como atender a necessidade deles. A coordenadora lá já tinha trabalhado com ela e falou, olha, estão precisando de professor, desesperado. Você já trabalhou como professor de inglês, né? Eu falei, já. Falou, você tem informação disso? Eu falei, não tenho. Fui treinado, fiz treinamentos nisso, mas assim, não tenho formação acadêmica nisso. Mas aqui, por mais que seja lei, obrigatoriamente, o professor de escola ter uma formação, quando existe falta, existe uma demanda muito grande, falta de professores, o governo ele abre uma exceção e permite que a escola contrate pessoas que não tenham necessariamente os requisitos legais.
Então existe na lei uma abertura para isso e a escola usou dessa abertura para poder me contratar, porque realmente eles perderam um professor. Algumas semanas depois, outra professora da escola saiu. E agora em fevereiro o Yuri não vai mais trabalhar de segunda a quarta, ele vai trabalhar de segunda a sexta. Então, assim, sexta bem pouquinho, mas ainda assim de segunda a sexta. E aí, integral até, na verdade, um pouquinho acima do horário integral. A gente tá isso, são as nossas tendas, né? Como Paulo construía as suas tendas, né? Para poder fazer para poder gerar recursos para o seu ministério. Na verdade, tá sendo isso que a gente tá fazendo. A gente veio para cá não para trabalhar, não para fazer vida aqui, né, de certa forma, porque eu quero tentar algo novo na Estônia. Não, a gente veio para cá com um propósito. A gente crê que Deus tem um propósito para nós aqui e a gente veio com o coração de alcançar as vidas aqui, de dar apoio para a igreja estoniana e todas essas coisas, mas a gente entende que a gente precisa de recursos para nos manter. E os recursos que a gente recebe de ofertas e tudo não são suficientes, ainda mais em euro, ainda mais em euro, com a cotação do euro que tá agora, né? E também é uma questão de oportunidade que ajuda a gente não ficar tão preso, né? Uma coisa que acontece aqui, por exemplo, as férias aqui na Europa, principalmente na escola, são mais longas. E tem uma questão também de emprego normal de escritório, não. Você tem aquela... E você trabalharia até 6 horas da tarde, todos os emprego dias de da escritório, semana. todos os dias, até 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde. Você vai ficar sempre no horário que... E aquela coisa, igual no Brasil, você tem uma férias por ano aí, tem alguns breaks, mas de geral você tem um mês de férias por ano e acabou. E tem a questão, mas a questão da escola ainda tem essa questão de tipo 7 semanas tendo aula, uma para. 7 semanas tendo aula, para. E depois tem umas férias bem prolongadas. Então, querendo ou não, foi um emprego... breaks de uma semana. Não tem essa coisa de feriado aqui, mas tem esses breaks, né? Spring break, semana, né? Fall break, que é uma semana. E as férias de verão, que são bem grandes, né? Então, basicamente, mesmo os professores entrando de férias um pouco depois dos alunos e chegando de férias um pouco antes dos alunos, mesmo assim, é um período bem longo. É um emprego que aos finais de semana a gente tá livre, né? Não agora, porque ele deixou acumular um pouquinho aí uns trabalhinhos, né? Bem mole. A gente não vai ficar tão preso e também ele chega sempre cedo, em casa, né? E querendo ou não, é um trabalho que lida com pessoas também. Isso é algo que está sendo bem importante para mim, assim, porque lidar com pessoas também fora do contexto de igreja, de lidar com a cultura. E assim, eu tenho toda vez olhado para os meus alunos, não só como alunos, mas eu tenho olhado como vidas, eu tenho orado para Deus, assim, todo dia, Senhor, me ajuda a ver eles como vidas e não como um emprego, não como uma obrigação, mas como pessoas que precisam de alguém que se importe com eles e, enfim, isso é um exercício para gerar amor e gerar essa compaixão pelo povo estoniano e conhecer também mais deles, né? Conhecer mais a forma como eles fazem, meus colegas de trabalho, né? Todos estonianos, então, assim, tudo isso é muito bom para aprofundar aí. Então é isso, gente. A gente falou aí um pouquinho mais, até mesmo porque tem muita gente que tá perguntando, então eu decidi fazer uma coisa mais explicativa pra vocês. Tem um vídeo aí que eu tô querendo fazer com perguntas que normalmente as pessoas me fazem direto. E aí são perguntas assim, principalmente, qual vai ser a renda de vocês? Eu acho que o fato do Yuri ter mostrado aqui, né, falado que ele tá com um emprego mesmo fixo aqui, já é claro que vai ser uma renda, mas eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre essa questão de renda, sobre a questão do motivo agora, né? Por que estamos na Estônia, o que vamos fazer, quais são os nossos planos aqui na Estônia, que também tem muita gente que me pergunta. A pergunta mais perguntada é o que a gente tá fazendo aqui na Estônia, né? Enfim, eu pretendo fazer esses vídeos aí um pouquinho mais pra frente. Sei que esse vídeo hoje ficou aí nesse finalzinho mais falado do que vlog, mas eu senti a necessidade de fazer. Claro que a gente tá compartilhando quase um mês depois, porque ainda não tinha assinado contrato, ainda não tinha nada ficado realmente firme, né? E como eu falo pra vocês, eu não gosto de ficar criando expectativas nas pessoas sem que exista algo concreto. Então eu prefiro só falar quando algo concreto aconteceu pra não gerar expectativas e eu fico com medo de frustrar as expectativas das pessoas. Então, pra mim, é melhor só avisar quando o negócio já aconteceu, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e nos acompanhar aí sexta-feira. Sexta-feira que vem tem vídeo. Ainda não sei muito bem do que vai ser, mas vai ter vídeo da gente aqui na Estônia. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!